A notícia mais quente de ontem para hoje é a história do novo técnico do São Paulo. Dorival foi embora, o São Paulo está ali procurando um, procurando outro, fazendo uma sessão de entrevistas aí para novos técnicos, bateria de entrevistas, que essa sim, como disse o Casagrande antes do programa, seria legal ter uma camerinha ali para a gente ver como é que são essas entrevistas. Então nós temos uma enquete aqui para você que não está nos acompanhando, e a pergunta é a seguinte: por que o São Paulo quer Thiago Carpini? Repetindo, Thiago Carpini virou o favorito aí para assumir o São Paulo. Por que o São Paulo quer o Thiago Carpini? É porque o elenco aprova, e essa é uma informação, o elenco acha legal a chegada dele? É porque ele é um jovem promissor, bom trabalho no Água Santa, bom trabalho no Juventude? Ou é porque, na verdade, a diretoria do São Paulo está completamente perdida e vai no Carpini mesmo porque não sabe o que fazer? Essas são as opções. Bom dia, Danilo. Bom dia, Casão. Começar com você, Casão. Por que você acha que o São Paulo está atrás do Thiago Carpini? Bom dia. Bom dia a vocês. Eu acho assim, é um pouquinho de tudo, né? Porque o Dorival saiu e a diretoria foi pega de surpresa, né? Surgiu um negócio com o Dorival e talvez achasse que ele não iria ou queria permanecer e tal, ele acabou indo. Então foi pego de surpresa. Teve que correr atrás. A outra parte, eu acho que é por causa da juventude mesmo, um treinador jovem, um treinador que tem uma mentalidade diferente, tem que se levar em consideração que ele treinou dois times que não têm obrigação de ficar atacando, né, os outros, né? O caso do São Paulo é diferente. Dois times que não jogaram, que ele ainda não treinou em competições muito difíceis, como vai ser a Libertadores. Então é um treinador que é uma aposta. É uma aposta. Mas eu acho que vale a pena. Eu acho que pode ser por aí. Agora, o que eu não entendo, que eu não concordo, que ainda não tenho uma definição exata, porque as entrevistas, né? Como o Flamengo fez, né? Começou a fazer, e agora o São Paulo fez. Eu fico numa dúvida entre uma soberba, vamos entrevistar para ver qual treinador tem capacidade para treinar o meu clube. Eu vejo um pouco dessa maneira. E por outro lado, você pode. Bom, vou conversar com o cara para ver quais são as ideias táticas do cara. Né? Eu acho que, cara, esse negócio de entrevista é muito estranho. Eu não gosto disso aí, não. Eu acho que não pega bem, sabe? Falar que vai entrevistar treinador. Quer dizer que o treinador está sendo entrevistado, ele sabe que outros vão ser entrevistados, que ele está ali só para ser avaliado. Ele não está ali porque o clube está interessado nele realmente. Ele está ali porque o clube quer avaliar a conversa com ele. Eu acho isso, sabe, um pouco de soberba de quem começou a fazer, que foi o Flamengo, começou a fazer isso, e o São Paulo está fazendo. Talvez não seja por esse motivo, mas eu acho que não pega bem. Eu acho que você tem que ir num treinador, definir um treinador, vir lá, fazer a proposta, se o cara falar sim, se encaminha a contratação, se o cara falar não, você muda o foco, vai para outro, porque você tem que ter uma convicção. Qual é o resultado de entrevistas com 3, 4 treinadores que trabalham, que têm a mentalidade diferente um do outro? Você tem que ter uma linha de raciocínio do que você quer para o seu time, né? Saiu o Dorival, não estava tudo funcionando. Qual é o perfil que o São Paulo deveria correr atrás? Um cara com o perfil do Dorival, né? Porque funcionou. Né? Então não precisa entrevistar 4, 5, 6 caras. Vê o perfil, que talvez seja até o Carpini mesmo, vê o perfil, vai lá e faz uma proposta. Né? Entrevistar, eu acho que não leva, não define nada. Não define, só mostra que está um pouco sem convicção, na minha opinião. Mostra a falta de convicção. O André Cardoso, que manda uma mensagem aqui pra gente no nosso chat, mande aí a sua mensagem pra gente também. Ele fala assim: esse raciocínio do Casão é o mesmo que o empresário do Subeldia teve. Lembrando, né, o Subeldia foi um dos caras falados, mas para chegar ali nele não foi fácil. O empresário falou: não, vocês querem conversar ou vocês querem me contratar? Foi mais ou menos isso. E esse seria um dos motivos que o São Paulo falou: opa, peraí, o cara tá grande demais, tal. Né, e que não foi uma arrogância, mas foi uma coisa meio estranha. Estranhou o São Paulo essa postura dos caras ligados ao Subeldia, que era um dos preferidos aí dessa turma que está sendo entrevistada pela torcida, né? A torcida estava bem de acordo com ele, mas quem está mais perto é o Carpini, meu caro Danilo Lavieri. E como você responderia essa enquete, hein? Por que o São Paulo está atrás do
do Carpini agora? Eu acho que, como o Casão disse, bom dia a todos. Eu acho que, como o Casão disse, tem um pouco de tudo, mas também tem uma outra opção aí, Tirone, que na verdade, a falta de opção. Né? A gente não está num mercado que tinha. Antigamente era assim: caía um técnico e tinha 50 ali esperando. Tinha os 10, pelo menos uma lista de 10, já, olha, 10 aqui já estão esperando, já estão. Hoje em dia, a gente vê, por exemplo, né, chegou a ter no começo do Brasileirão do ano passado, 10 técnicos estrangeiros. Metade dos times eram de técnicos estrangeiros, porque está faltando opção aqui no futebol brasileiro. A gente vê na seleção brasileira, era o Fernando Diniz, que até então não tinha ganhado nada, tinha ganhado um Carioca, agora ganhou a Libertadores, mas antes, quando ele assumiu a seleção, ele não tinha nenhum título relevante. E agora mesmo o Dorival é um técnico que muita gente torce o nariz de estar na seleção brasileira. Até há pouco, a definição da CBF era que ia ser um técnico estrangeiro, muito por falta de opção. Eu tenho eu não sei, também eu queria ver, eu queria poder participar para saber como é essa entrevista. Eu tenho uma visão um pouco mais otimista sobre a entrevista, se ela for feita dessa forma, que eu acho que pode funcionar. Que é se você chega com o cara, com o treinador e fala, ó, esse aqui é meu elenco, tá aqui, ó, esse aqui, de 1 a 30 jogadores que eu tenho. O que você acha que eu tenho que fazer com esse elenco? Qual é a ideia de jogo para ele? Porque eu acho que assim, o treinador tem um modelo de jogo preferido, mas quando ele chega num time, não adianta um treinador que gosta de jogar com 2 pontas, se você chegar num time não tem nenhum. Não dá para você querer aplicar esse esquema de uma maneira fixa, sendo que seu time não tem um jogador que joga aberto pelos lados e tal. Então eu acho assim, quando você chega e chama um treinador e fala, qual que é o seu esquema aqui? Como que você acha que eu vou usar os jogadores da base? Se você consegue entender um pouco a filosofia dele, ainda mais os treinadores que são mais jovens, que você não tem tanta referência, porque você pega um Dorival, você pega 10 anos de trabalho, você sabe mais ou menos o que ele faz, você pega um Felipão, você tem 30 anos de trabalho e você sabe o que ele vai fazer. Quando você chega num Carpini, ele tem pouca referência, tem o Água Santa, que foi vice-campeão paulista, tem o Juventude agora, que subiu para a primeira divisão de novo, mas você não consegue ter uma certeza todo, 100% do perfil do cara. Eu até entendo, assim, isso que eu digo, né? Uma visão otimista, uma visão imaginando que os caras estão pegando e fazendo uma entrevista legal, porque a gente não sabe, não consegue participar. Ou assim, quem faz a entrevista é o Muricy, o Rui Costa, aí beleza, já acho que tem mais chance deles entenderem de futebol. O Muricy nem se fala. Agora, se for o Casares e o Belmonte, aí eu já não sei se os caras entendem de futebol a ponto de você falar dele, não, o Casares e o Belmonte vão definir se o Carpini entende o que é o elenco do São Paulo. Aí eu já não sei, entendeu? Então, na visão otimista, eu acho legal essas entrevistas, desde que seja nesse sentido, de você procurar um cara e entender o que ele acha do seu elenco, até porque o técnico que vai assumir, que provavelmente é o Carpini, ele vai herdar um planejamento feito totalmente pelo Dorival. Ele não tem tempo de falar, eu quero que mande esse embora. Hoje é dia 11, daqui 10 dias tem Campeonato Paulista começando. Então, assim, eu tenho essa visão otimista. Tomara que as entrevistas sejam feitas nessa linha, porque aí eu acho que ajuda, sim, a você achar um candidato ideal. Muito bem, sigam mandando as suas mensagens aí. E, aliás, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Danilo e para o Casagrande, e vocês podem responder também aqui no nosso chat, e podem também nos dar likes, pelo amor de Deus. Venham aí com a gente. A pergunta é a seguinte, o Danilo estava falando, Casão, sobre como será que são essas entrevistas, como é que o cara pergunta e tal. Eu não faço ideia do que seja perguntado aqui, mas acho que essa que ele falou, tá aqui o elenco, meu caro Carpini, o que você vai fazer com ele? Eu acho que ela é obrigatória e acho que tem uma outra que também vai na mesma linha, neste caso específico do São Paulo, que me parece obrigatória. É o cara pegar Esse aqui é do nosso tempo, Casão. Você até apareceu lá. Futebol Cards, que era aqueles cartõezinhos que tinha o jogador, né? A ficha do jogador. Aí o cara vai mostrar um Futebol Cards assim para o Carpini e fala: o que você vai fazer com este homem aqui? E na foto estará Rames Rodrigues. Porque isso é um abacaxi, num bom sentido, que o Dorival não teve que descascar. Ele não precisou encaixar o Rames. O Rames chegou, já estava na reta final de tudo, o São Paulo foi campeão sem ele. Ele conseguiu empurrar essa história sem o Rames até o fim. Nesse começo de ano não ia ser assim, ele já ia ter que dar um jeito. E acho que isso vale para o Carpini ou para quem quer que seja que vai chegar no São Paulo. Como você pretende utilizar este jogador? Você não acha? Tudo bem, eu acho que pode ser com um treinador jovem como o Carpini e um treinador brasileiro que conhece
esses jogadores que estão no São Paulo, porque o cara treinou o Juventude, treinou o Água Santa, acompanha os campeonatos, acompanha tudo, ele conhece os jogadores daqui. Mas e um treinador estrangeiro que não sabe a maioria dos jogadores do São Paulo, por exemplo, não acompanha o Campeonato Brasileiro, você vai mostrar o card pro cara, você tem que apresentar primeiro o cara, né? Ó, esse aqui é o Wellington, sabe? O lateral esquerdo, tal, ele tem essa característica, aquela outra, para um treinador estrangeiro. Dessa forma, funciona para treinador que conhece o jogador, né, que conhece o elenco. O Carpini, por exemplo, trabalha aqui, ele conhece todos os jogadores que tem no elenco de São Paulo. Agora, o problema do Rames seria para qualquer um treinador. Qualquer um treinador, não é só o Carpini, qualquer um teria esse problema de tentar encaixar. Ok, aquele que vem de fora tem a visão do Rames Rodrigues, a visão melhor possível. Aquela da Copa 2014, aquela que ele jogou no Real Madrid, no Bayern de Munique e tudo mais. Ele não acompanhou o dia a dia e as coisas como foi o funcionamento do Rames Rodrigues o ano passado, que foi prejudicado porque ele chegou bem depois, não fez pré-temporada, teve que entrar no time já na reta final, sabe? Não acompanhou a intensidade nem o ritmo dos jogadores do São Paulo, que já estavam bem avançados. Então, esse ano, o Rames Rodrigues vai fazer pré-temporada. Então, esse ano, sim, dá para fazer uma avaliação do zero, né? Não é justo, na minha opinião, o treinador avaliar o Rames Rodrigues pelo que ele fez nos últimos meses do ano passado. Porque ele estava prejudicado numa condição física, técnica, tática, sabe? Completamente diferente dos outros jogadores. O Rames Rodrigues é talentosíssimo, né? É um jogador que eu acho que inicialmente na temporada tem que ser titular do time. Foi comprado para isso. Foi comprado para decidir jogos, para enfiar uma bola, para bater uma falta, visão de jogo, aquela técnica, aquela inteligência futebolística que ele tem. Então eu acho que o Rames Rodrigues deve ser titular a partir do ponto que se definir uma equipe já com todo mundo mais em forma. Não estou falando do Campeonato Paulista. Talvez o Campeonato Paulista sirva mais para soltar a musculação dos caras, a musculatura, a força, o lado orgânico, né? Porque a pré-temporada é pesada. Você começa a jogar logo depois, as pernas estão pesadas. Você pensa, mas o corpo não acompanha. Então, é uma avaliação o Campeonato Paulista. Talvez depois da sexta, sétima rodada, os jogadores estejam mais soltinhos e dá para você avaliar melhor. Mas qualquer treinador teria que avaliar o Rames Rodrigues do zero. Não pode entrar na balança o que ele fez nos meses que ele jogou no São Paulo no ano passado. Eu acho que não seria justo ter essa avaliação. Uhum. E aí, Danilo, o Rames é o futebol cards ali, importante nessa entrevista. O que você vai fazer com esse cara? Pois é, dessa vez eu tive a visão otimista da entrevista, dessa vez eu vou ser pessimista em relação ao Rames. Por quê? O Rames mostrou muito futebol, mostrou muita categoria, mas faz 10 anos. 2014, a última temporada dele boa. Depois de lá pra cá, ele teve lampejos. Eu falo isso desde a vez que São Paulo, desde o primeiro dia que São Paulo trouxe ele, eu acho que é uma contratação de impacto, que gera marketing e tal, mas eu sempre tive dúvida do impacto dele dentro de campo, porque é um cara que, como eu disse, jogou muita bola, 2012, 13, 14, a Copa dele foi muito boa no Brasil, mas depois disso foi um jogador que passou por times que ele não conseguiu render, né? No Bayern de Munique, no Everton ele teve ali alguns momentos, depois jogou fora em ligas menores, e agora tá no Brasil, ele teve chance de alguns jogos, a gente vê que, o Casão ainda que jogou bola, a gente que eu assisto futebol desde que eu nasci, você vê o cara tocando na bola, você fala, calma, esse cara aí tem um toque diferente, ele bate diferente e tal, mas pro ritmo, pro estilo de jogo que a gente pratica no Brasil e tal, eu tenho minhas dúvidas. Eu, sinceramente, não sei. Eu sou pessimista nesse caso. Eu acho que o Rames Rodrigues foi um tiro na água do São Paulo. E que qualquer treinador que herdar aí esse cargo do Dorival vai ter um problema parecido. Porque é um jogador que, inicialmente, ele veio não tão caro e tal, mas a gente sabe que depois, no segundo ano, aumenta salário, aumenta não sei o que lá. E é um cara caro, que eu, sinceramente, acho que não vai ter um bom custo-benefício, não vai ter retorno. Já achava isso sobre a chegada dele no ano passado e eu acho que é a mesma coisa para esse ano.
vai ser um problema para o técnico administrar. Tomara que eu esteja errado, tomara, porque isso é bom para o Campeonato Brasileiro, a gente vê jogadores bons e tal, mas eu não consigo ter essa visão otimista não, Tirone. Eu acho que vai ser um problema para qualquer treinador que chegar e vai ficar ali encostado e ainda mais caro. E para o São Paulo, que é um time que a gente já falou mais de uma vez, tem algumas questões financeiras, é um cara que pode pesar nessa folha salarial no final, viu? Pois é outra questão importante, assim, o São Paulo começa os seus pagamentos ao Rames este ano, e terminou o ano, vamos lembrar, ainda devendo para jogadores e tudo mais. O outro cara que estava na lista aí, mas que também foi falado e tal, mas depois o Carpini passou à frente, foi o Pesolano, aquele uruguaio que trabalhou no Cruzeiro, está lá no Valladolid, agora time do Ronaldo, saiu do Cruzeiro para ir para o Valladolid, está na segunda divisão, tentando voltar para a primeira divisão. Ele deu entrevista lá no Valladolid e foi perguntado sobre essa história do São Paulo, e a resposta dele foi assim, seguinte: fiquei muito feliz que uma equipe como o São Paulo tenha demonstrado interesse. É verdade o que saiu na imprensa. O que posso dizer é que estou aqui no Valladolid, estou pensando no próximo jogo, estou comprometido com esse projeto, é o que eu quero e é o que o clube quer. Ele deu essa resposta, então, portanto, é quase como se ele mesmo tirasse o time de campo nessa disputa, e aí tem um bastidor nessa história. O Ronaldo, que é o dono do Valladolid e o dono do Cruzeiro, parece que ele foi atravessado nessa história. Ninguém chegou no Ronaldo e falou, pô, Ronaldo, queremos aí o Pesolano. Foram lá falar direto com o Pesolano, o Ronaldo não gostou dessa brincadeira, provavelmente deve ter dado mais saboada aí no Pesolano, falar, meu, como é que é? Você vai ficar ou não vai? E aí o Pesolano veio a público e falou, não, tô aqui, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, esse é um dos nomes descartados, assim como o do Paulo Martins, o português, esse porque o São Paulo entendeu que é um pouco caro, difícil tirar ele do lugar que ele está. E o Zubeldia é aquela história um pouco, uma certa prepotência, ou sei lá o que, do staff do argentino. A gente está com a enquete... Ô, Tirone, fala aí, só uma coisa. Cara, eu não acho que foi prepotência, cara. Você é um treinador. Aí vem um time que diz que tem interesse de entrevistá-lo. Sim. Mas vai entrevistar também mais 5, 6 caras. Porra, cara, o cara fala assim, meu, vocês têm interesse de contratar? Conversa, vê a parte financeira. Se vocês acharem muito alto, não contrata. Se vocês acharem que é uma quantia considerável, boa para pagar, vocês contratam. Mas não é para ficar entrevistando. Eu vejo o lado dos caras. Eu concordo muito com você, Casão. Concordo muito com você e completo com uma outra coisa. Os clubes, muitos clubes, aliás, quase todos os clubes, eles ainda estão com uma cabeça um pouco no passado. Essas relações, elas mudaram. Tanto que o São Paulo foi lá no Vojvoda e falou, oi, Vojvoda, vem aqui, vem conversar. O cara falou, não vou, eu tô aqui no Fortaleza. Depois foi no Caixinha e falou, Caixinha, vem aqui. Não. Eu sou o técnico do Bragantino, não vou. Opa, como assim? Recusou o São Paulo? É assim, gente. É assim. O Corinthians tomou não do Renato Gaúcho, tomou não de sei de quem outro dia. O Vojvoda já tinha recusado o Corinthians, já tinha recusado outros times também. O Vojvoda, né? Flamengo, o Vasco, o Flamengo, todo mundo. O Palmeiras, então, antes do Abel e antes do Luxemburgo, ficou lá naquele papo do São Paulo, ele vai, não foi. O Miguel Ángel Ramírez não foi. E assim é. Tirone, as relações são diferentes hoje. Um time quer contratar um centroavante. Pô, o São Paulo quer um centroavante. E ele tem interesse em 3, 4 centroavantes. Aí ele fala assim, pô, eu vou entrevistar o centroavante para ver o que ele acha do clube. Cara, se eu tô nessa lista, eu falo assim, ó, conversa com os outros 4, eu tô bem aqui onde eu tô. Se você quiser contratar, você sabe como eu jogo. Como será que é uma entrevista com o centroavante, né? O cara põe uma bola ali e fala, chuta no gol ali agora. Não, eu acho assim, é a mesma coisa que um treinador, pô. É a mesma coisa que um treinador. Sim, você tem que ter uma definição do que você quer. Que tipo de treinador que você quer. Aí você vai lá e faz uma proposta pro cara. Acho que eu entendo que talvez na cabeça da diretoria do São Paulo, e isso tem até sentido, me parece, está o que aconteceu quando o Crespo foi técnico de São Paulo, que foi um processo desse. Entrevistaram um monte de caras lá e saiu o Crespo e até deu certo, foi campeão e tudo mais e tal. Talvez eles imaginam que por causa disso esse método tem funcionado. Eu não acho errado. É uma opinião pessoal. Claro. Pessoal. Se eu sou treinador, eu nem dou ouvido para esse papo.
Desculpa, cara, eu tô aqui treinando meu time, você quer me entrevistar, você quer me tirar o foco de um trabalho que eu estou fazendo para talvez me avaliar, para, se possível, eu passar a peneira e ser treinador do seu time? Desculpa, cara, eu tô aqui no meu trabalho, não vem tirar meu foco. É o que eu acho. E o Adriano Henrique fala que essa dificuldade de contratação de técnico será bom, porque vão ter novos treinadores surgindo, mesmo que ainda amadores. Amadores, modo de dizer, né? Sem experiência. É o caso do Carpini, por exemplo. E o Davi, ele manda outra mensagem aqui, fala: o São Paulo quer um auxiliar para o Muricy, não um técnico com autonomia. Aí, Danilo, eu vou para você com a seguinte questão, que me bateu aqui, me veio à cabeça aqui, que é a seguinte. Nesse processo aí, de traz técnico e tal, chegou uma hora no meio do caminho ali que ficou, não, vão tentar convencer o Muricy a voltar a ser técnico. Isso é mais ou menos como chegar no Vojvoda. O Muricy no primeiro papo falou, não, obrigado, eu não quero, não vou ser técnico, acabou, nunca mais eu serei técnico e tudo mais. Se for o Carpini, e esse namoro cada vez mais firme do São Paulo com o Carpini, também pode indicar uma outra coisa, não sei se você concorda, uma aproximação do Muricy ao campo. Com o Rogério isso não acontecia, porque o Rogério era muito refratário a isso, o Rogério só tinha lá o auxiliar dele, o Ambert, lá, o Charles Ambert, e ninguém se metia, então o Muricy ficou afastado. Com o Dorival, eles tinham uma relação de amizade, então o Muricy até tal, só que o Dorival era um cara sênior, um cara grande, um cara com tamanho, que o Muricy não precisava tanto assim. Agora é o Carpini, se for. Pode ser uma aproximação do Muricy de volta ao campo. O Muricy ser um cara mais influente dentro do campo, não sendo técnico, mas sendo muito ouvido, talvez. Eu acho que o Muricy ele pode ser legal pro Carpini, se essa dupla existir mesmo, não na parte, eu vou escalar o time assim, eu vou escalar... O que eu acho que o Muricy pode ajudar o Carpini é na introdução dele ao São Paulo, do tipo, olha, o que é o São Paulo, o que a torcida aqui gosta, o Morumbi é assim, a torcida vai elogiar isso aqui, o Casares vai te questionar disso daqui, o Belmonte vai perguntar disso aqui, tal jogador é complicado nessa situação, é aquela introdução ao ambiente, ao elenco, à tradição, porque a gente sabe que cada clube tem um pouquinho no final, mesmo que tenha ali um futebol, tem um basicão, né, um pouquinho de regras básicas a se seguir dentro de campo e tal, tática e tal, mas cada clube sempre tem uma particularidade, né? Sempre tem um pouquinho. Então acho que o Muricy é o cara recomendado, é o Barça, a Barça do São Paulo, é o dicionário, é a enciclopédia, é o cara que vai saber tudo do São Paulo, vai falar do começo ao fim, o que é o São Paulo, como usar Coty, não sei o quê. Eu acho que isso seria legal para o Carpini, é um jeito de você até cortar um pouco do caminho e não ganhar tempo na adaptação. Eu acho que isso o Muricy pode ajudar. Agora, na questão tática, na questão de como escalar o time, aí eu acho um pouco mais complicado. Eu acho que até para conversar. Mas o Carpini é um cara mais jovem, que tem ideias diferentes do que o Muricy tem, do que o Muricy já teve. A gente sabe que o Muricy foi muito importante para a história do São Paulo, é um cara que ganhou muito, mas eu tenho minhas dúvidas em relação ao que ele vê do futebol de hoje, em relação o que era praticado há 10 anos, o que é praticado hoje. A gente sabe que mudou bastante nesse sentido. É uma evolução rápida, mais uma vez, claro que tem o beabá ali que não muda, o básico, mas em geral tem outras particularidades que mudaram muito na questão tática e tal, não à toa, mais uma vez falando, o futebol brasileiro nos últimos tempos busca cada vez mais técnicos de fora com ideias diferentes, porque a gente sabe que aqui no Brasil esgotou um pouquinho de como os treinadores pensavam. Então o Carpini, eu acho que ele pode usar o Muricy para ser um atalho nessa adaptação ao São Paulo, para entender a cultura do São Paulo. Porque dentro de campo eu acho que é um pouco mais complicado, porque o Carpini tem as suas ideias, vai ter a sua equipe ali, o jeito que ele vai pensar, aí eu acho que é um pouquinho mais complicado do Muricy falar nesse ponto, Tirone, mas para você usar o Muricy como atalho a se adaptar ao São Paulo, aí é perfeito. Qual?